Olá, graça e paz, tudo bem com você? Bom, se você não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou Alex Cordeiro, e esse aqui é um ambiente onde eu quero compartilhar um pouquinho da minha vida, reflexões, conteúdo, e vou tentar fazer isso com mais frequência. Sei que não é fácil conciliar todas as coisas e ainda gravar algumas coisas para o YouTube, mas eu quero compartilhar aqui algumas coisas aqui com vocês. Bom, eu acabei, de terminar o meu esboço de pregação. Eu acho que eu acabei. Eu tenho usado nos últimos anos e os últimos 3 anos, eu tenho me forçado a fazer isso, eh, uma forma de preparar o sermão um pouco diferente, não muito diferente de outros, mas eu tenho me forçado a fazer isso, pensando no futuro. Estou com 46 anos, vou ficar mais velho. Já esqueço das coisas e com certeza vou passar a esquecer mais. Tenho a tendência de compartilhar muito mais sobre a minha vida, sobre a minha história, e eu quero ter esse cuidado de me prender nas escrituras, para quando me faltar memória, para quando a minha mente estiver confusa, eu continuar compartilhando a palavra de Deus, e esse exercício alimenta também a minha alma, alimenta a minha vida, alimenta também o meu cérebro. Vamos lá. Eh, Às vezes eu levo, hoje, na escala de pregação que tem na igreja onde eu estou hoje servindo, nós temos vários outros irmãos pregando, então o tempo para eu voltar a pregar, demora mais um pouco. Então eu começo a preparar o meu sermão pensando nele, estudando, assim que eu termino, de pregar, e na semana eu já estou ali meditando, olhando e usando esse método para poder aprender. O que eu tenho feito? Né, eu tenho usado um método indutivo do estudo bíblico, então eu tento ali fazer um melhor, estudo bíblico, usando o método de estudo bíblico, então fazendo análise, entendendo o contexto, analisando palavras, vendo palavras que se repetem, o nome de Deus, quando ele é citado, o caráter de Deus, contexto histórico e, bom, é bem amplo, né. Você que conhece, se não conhece, te animo a pesquisar e aprender. O método de estudo bíblico me mantém dentro da teologia bíblica, e isso me ajuda a conhecer mais o contexto bíblico inteiro. Por que eu comecei a fazer isso? Há um tempo eu tenho esquecido, das coisas. Eu comecei a sofrer com essa questão do esquecimento, de coisas pequenas. Um exemplo, eu ia para o púlpito da igreja com um sermão de uma folha tamanho A5. Eu anotava o tema, o texto, e ali eu colocava os pontos que eu precisava me lembrar para pregar, e pregava às vezes 1 hora, 40 minutos, 50 minutos com um pedacinho de papel. Eu percebi que eu já não conseguia mais fazer isso. E aí eu comecei a esquecer, não me lembrava das coisas. Então eu comecei a escrever mais o sermão e percebi que ele acabava dando 5, 6 folhas, 4 folhas e até mais. Mas eu tentei me prender a não passar de 5 folhas ali de anotações para poder pregar. Folhas eu estou dizendo aqui, mas é no computador, né, ou no celular ou no tablet que eu acabo usando. Eu comecei a fazer isso e vi que isso ajuda de verdade no conteúdo, ajuda o meu cérebro, me prepara também para o futuro, e tem sido bênção para mim. Depois que eu termino esse período de estudo bíblico, de análise das escrituras, de ver bem, aí eu vou para o sermão. E aí eu vou, preparar o conteúdo que eu vou falar na igreja, que eu quero pregar, compartilhar com os irmãos, que eu entendo que o Senhor tem direcionado o meu coração, o conteúdo principal do texto bíblico que eu devo ensinar para a igreja, já que o púlpito é um lugar de inspiração, mas é um lugar onde a gente precisa usar de forma didática para ensinar também aqueles que estão ouvindo. E aí, quando eu vou terminar e preparar o meu sermão, eu vejo que aquele conteúdo, grande, imenso, se tornou pouca coisa para falar. Eu dependo também de coisas que eu vou lembrar. E aí eu vou para essa parte onde eu termino o sermão
e então eu tenho o conteúdo que eu vou compartilhar com a igreja de forma resumida. Eu posso compartilhar em um outro vídeo eh, como que é esse processo que eu uso para eu poder pregar. E aí eu vou pregar. E o incrível é que quando eu subo no púlpito e começo a falar e começo a pregar, é, é tão pouco tempo, entre aspas, né? Eh, eu não consigo entregar tudo que eu estudei, que eu aprendi. Eu me esqueço de coisas. E eu sei que aquilo ali é o conteúdo que a igreja precisa, mas tem hora que é frustrante. A gente passar 1, 2 semanas estudando, lendo, orando, e você tem ali 40 minutos, eu faço de tudo para pregar em 35 minutos a 40 minutos, e aí você fala, fala, e você desce sabendo que faltou um monte de coisas que você gostaria de falar. Isso é frustrante, isso pode gerar em nós um grande problema, que é, depois de muitos anos de habilidade, de experiência, de entregar o sermão, de pregar e de falar, você pode ficar preguiçoso e deixar de fazer esse processo porque você já sabe, principalmente quando você vai pregar de novo num texto que você já pregou milhares de vezes. Você já conhece, já estudou, e aí você tem a tendência de não estudar outra vez porque você já tem o conteúdo. É nessa hora que a gente precisa ter cuidado, frear e não se esmorecer. É continuar fazendo. Porque primeiro é para você, depois é para a igreja de Jesus, é para a noiva do Cordeiro. Então você precisa ter o cuidado com a preguiça. Hoje, no mundo com inteligência artificial, e eu uso bastante a inteligência artificial para me auxiliar nos meus estudos, porque sempre tivemos formas de não nos prepararmos de forma adequada para pregar o evangelho. Antigamente você tinha livros com 1000 sermões prontos, os pregadores vendiam seus livros de sermões, e as pessoas poderiam comprar e a partir dali pregar aqueles sermões sem também preparar nenhum. Eh, inteligência artificial está aí, mas sempre tivemos formas de sermos preguiçosos como pregadores. Eu te animo a continuar fazendo o processo duro, o processo que demora mais, de você gastar energia e tempo com isso. Use a inteligência artificial para facilitar o seu tempo, para agilizar as coisas, para unir documentos que você precisa estudar. Use a internet hoje em dia, use programas, sistemas, né, como Logos, que podem ajudar bastante, mas não fique preguiçoso ou preguiçosa se você também tem pregado o evangelho. Eu quero compartilhar isso com você porque eu acabei de fazer isso e o sentimento que eu tenho é que está faltando muita coisa. É que está faltando muita coisa. Mas eu sei que eu fiz o meu trabalho como cristão e como pregador. E eu posso ir para o púlpito da igreja de forma responsável, consciente e em paz de que eu vou entregar aquilo que eu pude fazer de melhor. E ainda que falte muitas coisas, eu terei outras oportunidades em outros lugares para continuar compartilhando aquilo que o Senhor falou e me ensinou através do texto sagrado. Então não desanime. Todo o trabalho para desenvolver um sermão, ele pode se transformar em uma grande série de sermões na realidade da vida. Então, te animo a continuar lendo, estudando, comprando livro, ouvindo e aprendendo, porque a igreja precisa de pessoas que se dedicam a esse ministério. Ok? Se você está iniciando agora e é novo, se junte com pessoas que gastam tempo fazendo isso, aprenda, seja habilidoso em observar quem prega o evangelho e aprenda até você achar o seu jeito. Mas, pelo amor de Deus, não seja preguiçoso, um pregador vagabundo, que não quer nada, ok? Deus te abençoe. Não deixe aí de curtir, de estar aqui, me dê alguma sugestão aí para eu gravar um vídeo e compartilhe com alguém, dando uma sugestão para ele não parar. E se ele é preguiçoso, para ele despertar. Deus abençoe. Um abraço.